Gol! Bahia! Bahia e os outros com o professor Vicente. Quem é o campeão dos campeões? É o Bahia! Alô, 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 galera! Bahia e os outros com o professor Vicente. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe, nos ajude a crescer. Bahia e os outros com o professor Vicente. Hoje vamos falar sobre Paiva e o tempo para treinar. Vamos falar também sobre o que o Bahia está fazendo no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, sobre a sua trajetória. Bem, podemos perceber que não é novidade para ninguém que a campanha do Bahia não vem dando certo no Campeonato Brasileiro. Outras vezes já afirmei isso aqui. Na realidade, há uma série de problemas que construiu o resultado que agora temos nessa campanha horrorosa que deixa o Bahia como abre-alas da zona de rebaixamento do Z4. Mas podemos salientar algumas coisas muito importantes. Primeiramente sobre o senhor Renato Paiva, que já falei em um vídeo anterior, que acredito que não tem experiência suficiente para o trabalho para o qual foi chamado. Renato Paiva é um treinador bom, tem feito um treinamento de qualidade no Bahia. Embora os treinos sejam fechados, a gente percebe que há sim ideia de jogo. Entretanto, ele mexe mal taticamente e na construção do elenco, como ele disse que ele também participou, ele construiu mal o elenco de tal forma que ele fica sem peças no banco de reposição para o trabalho. Então, Renato Paiva tem realmente feito uma campanha pífia, muito abaixo do esperado para o esquadrão, mesmo em tempos anteriores. Mesmo sem SAF, o Bahia já fez campanhas muito melhores do que a que Renato Paiva vem fazendo. Bem, está vindo o reforço, vamos ver como o Renato Paiva vai se comportar com o reforço. Comparando o Renato com outros técnicos, com outros times, a gente pode perceber que em alguns casos ele já teria saído. Recentemente, Mano Menezes foi mandado embora do Internacional e a campanha do Mano Menezes é bem melhor do que a campanha do Renato Paiva. Portanto, precisamos perceber também que o time que Renato Paiva tem em mão não é um time ruim. O problema é que não tem banco suficiente para que ele possa fazer alterações quando necessário. Por isso ainda vamos, de certa forma, tolerar Renato Paiva, vendo como ele vai se comportar com a chegada dos novos reforços. Mas é interessante notar que, comparativamente, podemos pensar em Renato Paiva e compará-lo com outros técnicos. Podemos ver que as ações de Renato Paiva estão também sendo ações ainda inferiores. Por exemplo, Luxemburgo, ele consegue pegar um Corinthians totalmente desmotivado e consegue pegar os meninos da base e enxertar esses meninos e trazer algum tipo de resultado para o Corinthians. Podemos ver Dorival Júnior, pega um São Paulo desmotivado e consegue desenvolver esse São Paulo. Alguém pode dizer, o elenco é melhor. Sim, mas quem construiu o elenco foi o diretor de futebol e o técnico de futebol. Então, se eles construíram esse elenco, duas coisas, uma delas é verdadeira. Ou eles não têm experiência nenhuma na construção de um elenco para a Série A do futebol brasileiro, ou eles se equivocaram nessa construção. Uma coisa ou outra tem que ser verdadeira. Então não se pode reclamar do elenco do Bahia, que foi construído por essas pessoas que aí estão, né? O Cadu Santoro e o Renato Paiva. Em sua entrevista, Renato diz que não faz milagre, mas o técnico precisa fazer milagre. Quando o time está perdendo, o técnico tem que saber fechar a casinha, tem que saber colocar um jogador que pelo menos seja a resposta de um problema.
Se isso é o que ele tem na mão, e ele várias vezes diz que esse time é o que ele tem na mão, é com esse time que ele vai trabalhar, então ele tem que saber trabalhar com o time que tem em mão. Então o Renato Paiva fica realmente apertado, sem razão, sem argumento. E é bem verdade que ele sozinho está sustentando toda a incompetência do Grupo City, que é tido como o Grupo City, que é um dos grupos, ou o grupo mais competente em relação à composição de elenco do time de futebol, falhou drasticamente com o Bahia. Falhou por não levar em consideração a cultura do futebol brasileiro, achando que com jogadores medianos iriam conseguir espaço no futebol brasileiro, não sabendo que o futebol brasileiro é muito mais competitivo, a Série A é muito mais competitiva, e agora então a Série A do brasileiro está a nível internacional, estamos com jogadores sul-americanos, jogadores vindos do estrangeiro, até da Europa, então precisamos perceber que o futebol brasileiro evoluiu muito nesses últimos anos, e o olhar europeu, isso prejudica. E isso causou um grande desastre para o Bahia, porque não esperávamos o Bahia ali lutando entre os 4, entre os 6 primeiros, mas pelo menos entre os 10. E a gente percebe que se o Grupo City não tiver a providência de desenvolver agora um baita time, com certeza o Bahia vai ser rebaixado e vai ser um grande prejuízo para o Grupo City, não só financeiro, mas um prejuízo moral para o trabalho que o Grupo City constrói. Por isso que é importante que essas peças de reposição cheguem logo, que essa janela seja bem aproveitada. Era importante até que o Bahia pagasse o que o Sport está pedindo pelo Juba. Tem gente que é contra, mas eu sou a favor. Juba é meio time. Só esse ano ele já fez 26 gols. Isso é semelhante ao que o Bahia está fazendo no time todo, e ele sozinho já conseguiu fazer essa quantidade de gol, e ele não é nem atacante. Ele pode ser usado como meio atacante, mas valeria a pena ter o Juba. Esse time precisa ser consertado definitivamente para que o Bahia não passe mais vergonha e só venha colher resultados negativos. Mas, mais uma vez, eu quero confirmar que nada contra o Grupo City, nada contra a SAF do Bahia. Acredito plenamente que eles têm toda a condição, todo o aporte financeiro de deixar o Bahia em situação bem melhor. Acredito que essa SAF vai dar certo e vai ser realmente, se não for a melhor, vai ser uma das melhores do Brasil. Mas entendo que foi um mau começo, um começo desnecessário, com sofrimento que poderia ter sido evitado. Mas fica aí o nosso apelo, fica a nossa dica. Por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e vamos lá, bora Bahia!